Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura para o signo de Escorpião mensal para o mês de outubro. Uma leitura temporal, geralzona, pro coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você a assistir também, é claro, as leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, mas cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? As informações de contato agora estão aí na descrição desse vídeo, caso alguém queira, tá? Como é uma leitura mensal para o mês de outubro, das coisas que a gente falar aqui, possivelmente são coisas que ainda estarão para acontecer no decorrer do mês de outubro. Mas como não é uma regra, nada impede de já ter acontecido ou você estar vivenciando, então bem como uma forma de confirmação aqui para você, tá bom? Eu vou iniciar a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Para Escorpião, por favor, qual a mensagem, o conselho e o possível desfecho que o Escorpião precisa saber quando encontrar essa leitura. 6 de paus, uma carta que fala sim de vitória, de reconhecimento público, mais do que isso ela também fala da importância do reconhecimento de alguma coisa, tá? Eu já vou falar já, tá? Na leitura do signo de Libra, apareceu muito forte a energia de vocês. É uma leitura que fala sobre intuições, basicamente, tá? Se alguém sentir, tiver forte no mapa, dê uma olhada na leitura do signo de Libra também, que na minha opinião tá bem legal. Um pajem de ouros, uma carta que fala dos aprendizados, da busca, né, por aperfeiçoamento, aprender alguma coisa aqui. Energia de touro, virgem, capricórnio. Um rei de paus, aqui a gente pode estar falando sobre amadurecimento, tá? Amadurecer uma ideia ou um projeto, a estrela no fundo do maço, tá? A estrela fala sim da realização dos nossos sonhos. Aqui pode ser, independente da idade que você julgue ser, o quão jovem ou velho você se determine ser, tá? Essa questão de amadurecimento, ela nem sempre está relacionado com a nossa idade numérica, tá? Com quantos anos de vida a gente tem. O que eu entendo é que possa estar acontecendo aqui a necessidade de você reconhecer que em algum aspecto que esteja relacionado à realização de um sonho, pode ser que você ainda seja um pajem, tá? Pode ser que você ainda não amadureceu, né? Não se tornou maduro em questão, né, a essa coisa ou esse algo ou alguém que para você é a realização de um sonho, tá? Ou não se tornou maduro o suficiente a nível de curar alguma coisa, que a estrela fala de cura, fala de projetos de sucesso, como eu já disse, de realização de sonhos. Então aqui é como se houvesse um convite nesse mês de outubro para você ver, rever, reconhecer aonde que é esse ponto mais de... Não é imaturidade no mau sentido hoje aqui nessa leitura, tá? Mas é como se estivesse em algum lugar aí da sua vida que você precisasse amadurecer, precisasse fazer essa transição de pajem para rei, né? Através da pesquisa, do estudo, né?
como que se houvesse a necessidade de migrar de um estado de mais imaturidade para um estado de maior maturidade. Mas, como eu falei, não pego que seja no sentido mais negativo da coisa, tá? Não que você seja uma pessoa imatura, não é isso. É que pode ter alguma área da sua vida onde você ainda não atingiu essa maturidade que ajudará você a realizar um sonho ou curar uma determinada situação ou a realizar um projeto de sucesso. Tá? Então pode ser que nesse mês de outubro, se você já não foi, pode estar sendo convidado ou será convidado a isso que a gente está falando aqui, tá bom, Escorpião? E mais uma vez, para mim, apareceu muito forte na leitura de Libra a energia de vocês. A leitura de Libra fala de intuições. Se você sentir, dê uma olhada lá, tá bom? E também vai sair no mesmo dia que a sua leitura. Então, caso você esteja de boa, acredito que vale muito a pena dar uma olhada naquela leitura lá. Aqui a gente tem energias do signo de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário e Aquário por enquanto. Mais uma vez um pajem de paus agora. Um cavaleiro de ouros embaixo do pajem de ouros. E mais um rei de ouros, cara. Olha só, aqui a gente tem uma transição bastante interessante, hein? Desse pajem, né? Que aqui é o pajem de paus, no caso. Não tem problema. Aonde já começa a desenvolver essa questão, existe alguma coisa a mais. Aqui você tem um cavaleiro de ouros, que é a transição, né? Antes era um pajem, era mais jovem, não estamos falando de idade, tá? Numérica, mas em algum ponto da vida, em alguma área da vida, tinha essa questão mais imatura, mais jovem, até mais infantil um pouco. Aí se transforma nesse cavaleiro de ouros, ganha uma certa maturidade, e esse cavaleiro de ouros, ele visa ir em busca de se tornar um rei, né? De se tornar uma figura de sabedoria, né? Uma figura de maior solidez e estabilidade na vida. O rei de ouros também pode falar para nós de grandes realizações, né? Então, por isso, dá importância de fazer essa transição, buscar esse amadurecimento, esse aprendizado, seja lá o que for para você, que vai fazer com que você dê um salto quântico de um posicionamento mais imaturo de alguma área da sua vida para um posicionamento de maior sabedoria, de se tornar essa figura da corte rei de ouros, onde representa esse aspecto de maior amadurecimento em alguma área da sua vida, tá? No fundo do maço, um 5 de paus, o que é muito comum, porque nessa transição da gente sair, né? Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar a casa 5 do nosso mapa, que fala da vida social, dos amigos, né? Dos flertes, dos namoros, da criatividade. Vamos supor que nessa área da nossa vida a gente seja assim um pouco mais imaturo, tenha uma consciência um tanto quanto mais infantil. Isso não é ruim, vamos lembrar, tá? Não é sobre isso. Mas vamos supor que aqui você vai ganhando aos poucos maturidade dentro dessa área da sua vida. Então, num posicionamento de cavaleiro de ouros, né?
Antes você era um pajem vivendo nessa área da sua vida. Aí você ganha um grau de amadurecimento com o Cavaleiro de Ouros, né? Então, você já sabe lidar muito melhor, consegue entender melhor o meio social, né? Consegue já até de alguma maneira se posicionar, mesmo que seja não com tanta força de expressão, mas já consegue se expressar um pouquinho mais. Aí quando você migra de cavaleiro para rei, onde você já atingiu um amadurecimento muito melhor, aí a expressão começa a ter um impacto muito maior nesse meio social, dos amigos, dos namoros, da criatividade, né, da diversão. Então começa a enxergar isso daí meio que olhando já de cima, né? Então você começa a ter credencial para falar sobre essas áreas, né? Então você fala um papo com seus amigos, cara, todo mundo para te ouvir por questão desse amadurecimento, tem embasamento naquilo que está falando, né? Vai expressar uma energia criativa? Mais do mesmo, né? A sua energia será reconhecida, tem um maior potencial dessa energia criativa ter um impacto significativo no meio onde você está vivendo, né? Mas não é só nessa área. Aqui a gente deu um exemplo de casa 5 do mapa astrológico que fala dessas questões, tá? E aí no fundo do maço você tem um 5 de paus, tá? Que curiosamente é a casa 5, né, do mapa que significa leão. Só que não necessariamente só nessa área da vida, que a gente deu um exemplo. Só que, no entanto, ao fazer essa passagem, né, de sair de uma figura de pajem, passar por um cavaleiro onde já ganhou amadurecimento até chegar no rei, isso gera um pouco de conflito em nós, porque as mudanças que começam a acontecer dentro de nós, as observações mudam de uma maneira muito radical, então tudo isso tende a mexer um pouco também com as nossas questões mais íntimas e pessoais. É comum que um conflito venha a acontecer, tá? Mas esse conflito também deverá servir como um impulso para levar você a esse amadurecimento de rei de ouros, ou de rei de paus, que aqui está presente, tá? De qualquer maneira, existe um aprendizado, tem que ter uma dedicação, um esforço para que essas transições possam acontecer de maneira saudável, né? Se assim a gente pode chamar. Depois vocês me contam aí se fez sentido para vocês, tá? Eu tenho percebido que as leituras mensais, elas se baseiam mais numa questão pessoal nossa, né? Pelo menos aqui no meu canal. E as leituras semanais eu vejo que já são mais assim uma questão da gente lidando ali com o mundo, né? É como se as leituras mensais aqui do meu canal que eu faço, eu tenho percebido que elas são muito voltadas para uma questão que mexe mais com as nossas questões pessoais. Enquanto que as leituras semanais geralmente ficam por conta de acontecimentos do cotidiano, né, do dia a dia. Não sei se você percebeu isso também. Arcano maior, o mago, no desfecho. Energia de Mercúrio, Virgem e Gêmeos. E é interessante essa figura do mago aparecer para você, porque o mago ele é o alquimista do tarô, né? E Escorpião é o signo alquímico do zodíaco. Escorpião é esse signo que tem essa potência a fim de transformar as coisas, de alquimizar as coisas, né? E o mago, ele é uma figura muito enigmática no sentido de que ele
alcançou essa questão do amadurecimento, né? Quando ele alcança esse amadurecimento, o mago, ele começa a dominar os elementos, né? Água, ar, fogo, terra, e ele começa a alquimizar esses elementos a ponto de transformar a própria realidade. Um 3 de copas fala de comemorações aqui para mim, tá? O julgamento, uau, interessantíssimo. No fundo do maço, um 7 de espadas, né? Que pode falar para nós aqui no tarot maçônico sobre revelações, né? O julgamento também fala de revelações, de renascimento. Aqui no desfecho eu consigo entender que a pessoa que estiver aberta a fazer essa passagem de um posicionamento de mais imaturidade, no bom sentido, tá? Não levem para o lado pessoal, não quer dizer que você é uma pessoa imatura, por vezes isso daqui simboliza alguma área da sua vida em específico, tá? Mas então começa a ter essa dedicação e se transforma em um cavaleiro, aonde já ganha um grau de amadurecimento, né? E até chegar no rei. Se a gente pudesse fazer aqui uma narrativa mais maçônica, a gente poderia dizer que esse pajem, ele representa o aprendiz. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nesse julgamento, ele está passando por uma iniciação maçônica, né? Onde ele reconhece talvez aqui a pessoa mais infantil, né? Que ele era antes, e aí ele morre para essa pessoa, e quando ele se levanta ali do caixão, ele renasce, né, de uma forma bastante literal, com novos propósitos. Aí ele começa a trilhar o caminho dele em busca do aperfeiçoamento pessoal. Então a gente poderia dizer, sim, é claro, que essa figura de pajes pode representar um aprendiz, né, que está ali batalhando até se transformar em um companheiro, ganhou um grau de amadurecimento, tá? Até chegar nesse rei, que pode representar a figura de um mestre. Isso dentro de uma narrativa mais maçônica, então a gente pode usar para fazer um paralelo, né? E aí, é claro, esse mago, ele já é um mestre maçom ali de um alto grau, né? Não cabe a nós ficar ilustrando a vestimenta dele, né? Poderíamos, é claro, fazer isso, mas não é... O vídeo de tarô aqui não é sobre isso, mas demonstra que ele atingiu um grau de amadurecimento muito grande. Ele já foi um aprendiz um dia e provavelmente ele ainda se considera um eterno aprendiz, tá? Mas a posição atual dele é de mestre. Ele passou, né, pelos graus até chegar no grau de mestre, aonde ele tem o conhecimento para manipular as coisas que ele quer, que ele precisa, para alterar a realidade dele da maneira que ele quiser, tá? É claro, quem chega nesse estado é possível para todos nós, né? Independente de ser homem ou mulher, é possível para todos, tá? É claro, quando a gente alcança um grau desse, de entendimento, de amadurecimento, se torna mestre, a gente tem sim muito o que comemorar, né? Então, valeu a pena ter passado por essa iniciação, por esse julgamento, onde a gente permite com que as revelações do oculto se manifestem para nós. Eu não sei, foi uma leitura muito diferente para mim, no entanto, eu gostei bastante, tá? Não sei você, espero que de alguma maneira possa ter te ajudado, que essa leitura de alguma maneira venha a somar no seu mês de outubro. Esse é o meu maior desejo aqui, se ajudar ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito, tá bom? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, mas cada ação dessa é bastante significativa para o crescimento do nosso canal. Um excelente mês de outubro e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Escorpião.